Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao último dia de fevereiro e ao final do nosso livro de Jeremias. Hoje nós vamos concluir a nossa meditação deste livro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar, que venha nos auxiliar. Que o nosso coração esteja aberto, irmãos, para acolher aquilo que o Senhor venha nos falar. Ó Espírito Santo de Deus, dai-nos o entendimento, dai-nos sabedoria, dai-nos ciência, dai-nos um coração aberto para acolher a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor seja um alimento para a nossa alma. Que a Virgem Maria possa interceder por nós neste momento. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Então hoje, para finalizar o nosso livro de Jeremias, nós vamos pegar a partir do capítulo 50. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias. Anunciai entre as nações, fazei ouvir. Levantai um sinal, fazei ouvir. Não o oculteis, dizei. Babilônia foi tomada, Bel envergonhado, Merodach arrasado. Seus ídolos estão envergonhados, suas imagens arrasadas. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará de sua terra uma desolação. E nela não haverá mais habitante. Homens e animais fugiram, foram embora. Naqueles dias, naquele tempo, oráculo do Senhor, os filhos de Israel voltarão. Eles, juntamente com os filhos de Judá, eles caminharão chorando e procurarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão por Sião, em direção a ela estará a sua face. Vinde, unamo-nos ao Senhor, por uma aliança eterna, que não será esquecida. Ovelhas perdidas era o meu povo. Seus pastores as fizeram errar. As montanhas as desorientaram. Elas foram de montanha em colina. Esqueceram o seu redil. Todos os que as encontravam as devoravam. Seus inimigos diziam: não somos culpados, porque eles pecaram contra o Senhor, morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus. Sede como bodes à testa de um rebanho. Porque eis que suscitarei e farei subir contra a Babilônia um grupo de grandes nações. Da região do norte, elas se postarão em ordem de combate contra ela. Por lá ela será tomada. Suas flechas são como as de guerreiro hábil, que jamais volta de mãos vazias. A caldeia será entregue ao saque. Todos os que a pilharem serão saciados. Oráculo do Senhor. Ah, regozijai-vos, triunfai, ó devastadores de minha herança. Saltai como uma novilha na relva, relinchai como garanhões. Vossa mãe está profundamente envergonhada, aquela que vos gerou coberta de vergonha. Ei-la a última das nações, deserto, solo árido e estepe. Por causa da cólera do Senhor, ela não será habitada. Será uma devastação total. Quem passar pela Babilônia se espantará e assobiará diante de todas as suas feridas. Ponde-vos em ordem de combate, em redor contra a Babilônia. Vós todos que manejais o arco, atirai contra ela, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela de todos os lados. Ela estendeu sua mãe, seus baluartes caíram. Ela estendeu sua mão, seus baluartes caíram, suas muralhas foram destruídas. Porque esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela. Fazei-lhe o que ela fez. Eliminai da Babilônia aquele que semeia e o que maneja a foice, no tempo da colheita.
longe da espada devastadora, cada um volte para o seu povo, cada um fuja para a sua terra. Israel era a ovelha desgarrada, que os leões afugentaram. O primeiro que o devorou foi o rei da Síria, e aquele que por último lhe quebrou os ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Por isso, assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castigarei o rei da Síria. Farei Israel retornar ao seu prado, para que paste no Carmelo e em Bazã, na montanha de Efraim e em Galaade. Ele será saciado. Naqueles dias e naquele tempo, oráculo do Senhor, procurar-se-á a iniquidade de Israel. Ele não existirá mais, e os pecados de Judá, mas não serão encontrados, porque perdoarei o que deixei como resto. Contra a terra de Merataim, sob contra ela e contra os habitantes de Facude, massacra-os, extermina-os, até o último, oráculo do Senhor. E age como eu te ordenei, ruído de guerra na terra, um grande desastre. Como foi quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra? Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações? Coloquei-te uma armadilha e foste presa, Babilônia, mas tu não percebeste. Tu foste surpreendida e dominada, porque te insurgiste contra o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e fez sair em ar as armas de sua cólera. Porque há trabalho para o Senhor dos Exércitos na terra dos caldeus. Vinde a ela de todos os cantos da terra, abri os seus celeiros, amontoai-a como feixes, exterminai-a, que ela não tenha resto. Massacrai todos os seus touros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, porque chegou o seu dia, o tempo de seu castigo. Vós dos que fugiram e dos que escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu tempo. Convocai arqueiros contra a Babilônia, todos os que manejam o arco. Acampai em redor contra ela, que ninguém escape. Tratai-a conforme as suas obras. Tudo que ela fez, fazei-lhe, porque ela foi arrogante contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Por isso, tombarão os seus jovens em suas praças, e todos os seus guerreiros serão destruídos naquele dia, oráculo do Senhor. Eis-me aqui contra ti, arrogância, oráculo do Senhor dos Exércitos, porque teu dia chegou, o tempo de teu castigo. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a levantará. Incendiarei as suas cidades, e o fogo devorará todos os seus arredores. Assim disse o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel serão oprimidos, e juntamente com eles os filhos de Judá. Eles recusam deixá-los partir, mas o seu Redentor é poderoso. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. Certamente ele pleitará a sua causa, para tranquilizar a terra e fazer tremer os habitantes da Babilônia. Espada contra os caldeus, oráculo do Senhor. Contra os habitantes da Babilônia, contra os seus príncipes e os seus sábios. Espada contra os seus adivinhos, que eles se tornem insensatos. Espada contra os seus heróis, que eles sejam aterrorizados. Espada contra os seus cavalos e seus carros, e contra todo o amontoado de gente que nele está, sejam como mulheres. Espada contra seus tesouros, que sejam saqueados. Aridez sobre as águas, que elas sequem, porque é terra de ídolos. Eles se agarram obstinadamente a horrores. Por isso, os gatos selvagens ali morarão com os cachais, com os chacais. Nela morarão os avestruzes, e ela não será nunca mais habitada, e de geração em geração não será mais povoada. Como quando Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém habitará mais ali,
nem residirá nela um filho do homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação e reis numerosos. Levantam-se dos confins da terra. Eles retêm firmemente arco e dardo. São cruéis e não têm compaixão. O seu ruído é como o bramido do mar. Montam cavalos. Estão prontos para o combate como um só homem. Contra ti, filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a notícia. Suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele, uma dor como a da parturiente. Eis que, como leão, ele sobe do matagal do Jordão, para a pastagem sempre verde. Porque em um momento eu os expulsarei de lá, e estabelecerei nela aquele que for escolhido. Pois quem é como eu? Quem poderá me citar em juízo? Quem é o pastor que poderá pôr-se diante de mim? Por isso, escutai o desígnio que o Senhor formou contra a Babilônia, e o plano que ele montou, contra a terra dos caldeus. Em verdade, eles serão arrastados, como os mais pequenos do rebanho. Em verdade, serão devastadas diante deles as suas pastagens. Ao ruído da tomada da Babilônia, tremerá a terra, e um grito será ouvido entre as nações. Assim disse o Senhor: Eis que suscitarei contra a Babilônia e contra os habitantes de Lebe-Camai vento destruidor. Enviarei à Babilônia joeiradores para joeirá-la. Eles assolarão a sua terra, porque surgirão contra ela de todos os lados no dia da desgraça. Que o arqueiro não maneje o seu arco, que ele não se vanglorie de sua couraça. Não tenhais compaixão de seus jovens, exterminai todo o seu exército. Os feridos cairão na terra dos caldeus, e os transpassados nas ruas da Babilônia. Porque Israel e Judá não são viúvas de seu Deus, o Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de pecados contra o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e salvai cada um a vossa vida. Não pereçais por seu crime, porque é o tempo da vingança para o Senhor. Ele mesmo lhe dará a paga. Babilônia era a taça de ouro na mão do Senhor. Ela embriagava a terra inteira, e seu vinho bebiam as nações. Por isso se tornaram loucas. Mas de repente caiu Babilônia e se quebrou. Gemei sobre ela. Tomai bálsamo para a sua dor. Talvez ela seja curada. Nós queríamos curar Babilônia, mas ela não foi curada. Deixai-a, vamos-nos daqui cada um para a sua terra. Sim, o seu julgamento atinge o céu. Ele se eleva até as nuvens. O Senhor fez aparecer a nossa justiça. Vinde, narremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Afiai as setas, enchei as aljavas. O Senhor suscitou o espírito dos reis dos medos, porque o seu plano contra a Babilônia é destruí-la. Sim, esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantai a bandeira contra a muralha de Babilônia, reforçai a guarda, postai sentinelas, armai emboscadas. Porque o Senhor não só planeja, mas também executa tudo o que disse contra os habitantes da Babilônia. Tu que habitas as margens das grandes águas, tu, rica de tesouros, teu fim chegou. À medida de tuas repinas, o Senhor dos exércitos jurou por si mesmo. Eu te encherei de homens como de gafanhoto. Eles soltarão contra ti um grito de guerra. Foi ele que fez a terra por seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e por sua inteligência estendeu os céus. Quando ressoa a sua voz, há um barulho de águas no céu. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Ele produz os raios para a chuva e tira o vento de seus reservatórios. Todo homem se torna estúpido sem compreender. Todo ourive se envergonha de seus ídolos, porque sua escultura é mentirosa. Não há nela sopro vital. Eles são vaidade, obra de zombaria.
No tempo de seu castigo, eles desaparecerão. A porção de Jacó não é como eles, porque ele formou o universo, e Israel e a tribo de sua herança. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. Tu fostes para mim um martelo, arma de guerra. Contigo martelei nações, contigo destruí reinos. Contigo martelei cavalo e cavaleiro. Contigo martelei carro e condutor. Contigo martelei homem e mulher. Contigo martelei velho e criança. Contigo martelei jovem e virgem. Contigo martelei pastor e rebanho. Contigo martelei camponês e junta. Contigo martelei governadores e magistrados. Mas retribuirei a Babilônia e a todos os habitantes da Caldeia todo o mal que eles fizeram em Sião, diante dos vossos olhos, oráculo do Senhor. Eis-me contra ti, montanha de destruição, oráculo do Senhor. Destruição de toda a terra. Estenderei contra ti a minha mão, e te farei rolar do alto dos rochedos, transformando-te em montanha em chamas. Não tirarão mais de ti uma pedra angular, nem uma pedra fundamental, porque tu te tornarás uma desolação eterna, oráculo do Senhor. Levantai uma bandeira na terra, tocai a trombeta entre as nações, consagrai contra elas nações, convocai contra ela reinos, Ararate, Mene e Asquenez. Estabelecei contra ela um oficial de alistamento. Fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra elas nações, os reis da Média, seus governadores, todos os seus magistrados e toda a terra em seu domínio. A terra tremeu e se agitou, quando se realizou contra a Babilônia o plano do Senhor, de transformar a Babilônia em desolação sem habitantes. Os heróis da Babilônia cessaram de combater, eles se instalaram em suas cidadelas. Esgotou-se a sua virilidade, eles se tornaram mulheres, incendiaram as suas habitações, quebraram os seus ferrolhos. O estafata corre ao encontro do estafata, o mensageiro ao encontro do mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi capturada de todos os lados. As passagens foram ocupadas, nos baluartes atearam fogo, e os homens de guerra foram tomados pelo pânico. Porque assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como eira, no tempo em que se pisa nela, ainda um pouco, e chegará para ela o tempo da colheita. Devorou-me, consumiu-me, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele me deixou como um prato vazio, engoliu-me como um dragão, encheu o seu ventre de minhas melhores partes, ele me expulsou. Caiam sobre a Babilônia a violência e as feridas que eu sofri, diz o habitante de Sião. Caia sobre os habitantes da Caldeia o meu sangue, diz Jerusalém. Por isso, assim disse o Senhor: eis que eu pleitarei a tua causa e me encarregarei da tua vingança. Eu secarei o seu rio e estancarei a sua fonte. Babilônia se tornará monte de pedras, um refúgio de chacais, um objeto de espanto e de zombaria, sem habitantes. Rugem juntos como leões, urram como filhotes de leão. Quando estão quentes, eu preparo as suas bebidas. Eu os faço beber para que se tornem bêbados. Durmam um sono eterno e não despertem mais, oráculo do Senhor. Eu os farei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como Cesaque foi tomada, como foi conquistada a glória de toda a terra, como se tornou a Babilônia um lugar desolado entre as nações? Subiu o mar contra a Babilônia, na torrente de suas ondas ela foi submergida. Suas cidades se tornaram um lugar desolado, terra seca, estepe, terra onde ninguém habita e onde não passa mais o filho do homem. Eu visitarei Bel na Babilônia e tirarei de sua boca o que engoliu. As nações não afluirão mais a ele.
mesmo a muralha da Babilônia cairá. Sai de seu meio, meu povo, salve cada qual a sua vida diante do ardor da ira do Senhor. Que o vosso coração não desfaleça, não temais pela notícia que se propala na terra. Em um ano tal boato e outro ano tal outro. A violência triunfa sobre a terra e o tirano sucede a tirano. Por isso, eis que dias virão em que visitarei os ídolos da Babilônia. Toda a sua terra se envergonhará e todos os seus traspassados cairão em seu meio. Então soltarão gritos de alegria sobre a Babilônia, os céus e a terra e todos os que estão neles, porque do norte chegam contra ela os devastadores, oráculo do Senhor. Babilônia deve cair, ó traspassados de Israel, da mesma maneira que pela Babilônia caíram os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, parti, não vos detenhais. De longe pensai no Senhor, que Jerusalém esteja em vosso coração. Nós nos envergonhamos porque ouvimos o insulto, a ignomínia contra o nosso rosto, porque vieram estrangeiros aos santuários do templo do Senhor. Por isso, eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que visitarei os seus ídolos e em toda a sua terra gemerá o ferido. Ainda que a Babilônia suba até os céus, ainda que ela torne inacessível a altura de sua cidadela, ao meu comando virão a ela os devastadores, oráculo do Senhor. Um ruído de gritaria vem da Babilônia, de um grande desastre da terra dos caldeus, porque o Senhor devasta a Babilônia e acaba com o seu grande ruído. Ainda que suas ondas bramam como grandes águas e ressoe o fragor de sua voz, porque veio contra ela, contra a Babilônia, um devastador. Seus heróis foram feitos prisioneiros, seus arcos foram quebrados. Sim, o Senhor é o Deus das represálias, ele certamente retribuirá. Eu farei beber a seus príncipes e a seus sábios, a seus governadores, a seus magistrados e a seus heróis. Eles dormirão um sono eterno e não despertarão mais. Oráculo do Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim disse o Senhor dos Exércitos: a larga muralha da Babilônia será completamente arrasada, e atearão fogo em suas altas portas. Assim em vão penam os povos, e as nações se cansam para o fogo. Eis a ordem que o profeta Jeremias deu a Saraías, filho de Nerias, filho de Maasias, quando este partiu com Sedecias, rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano de seu reinado. Saraías era o camareiro-mor. Jeremias escrevera em um só livro toda a desgraça que devia sobrevir à Babilônia. Todas essas palavras que tinham sido escritas contra a Babilônia. Jeremias disse, pois, a Saraías: quando chegares à Babilônia, terás o cuidado de ter todas essas palavras. Dirás: o Senhor, tu mesmo dissestes a respeito deste lugar que ele seria destruído, de sorte que não ficasse nele habitante, nem homem, nem animal, porque devia tornar-se uma desolação perpétua. Logo que acabares de ler este livro, atrarás a ele uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, dizendo: assim afunde Babilônia e não se levante mais por causa da desgraça que eu fiz cair sobre ela. Até aqui as palavras de Jeremias. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amital. Ela era filha de Jeremias, de Libná. Ela fez o que é mal aos olhos do Senhor, como tudo que fizera Joaquim. Assim aconteceu a Jerusalém e Judá, por causa da ira do Senhor, a ponto de as rejeitar de sua presença. Sedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia, e aconteceu no 9º ano de seu reinado, no 10º mês. No 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio, ele e todo o seu exército, contra Jerusalém. Eles acamparam diante da cidade e construíram uma trincheira ao redor dela.
A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Sedecias. No 4º mês, no 9º dia do mês, a fome dominou a cidade e não havia pão para o povo da terra. E uma brecha foi aberta na muralha da cidade. Então o rei e todos os homens da guerra fugiram e saíram da cidade, de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que está perto do jardim do rei. Os caldeus estavam em volta da cidade e tomaram o caminho de Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiam o rei e alcançou Sedecia nas planícies de Jericó. E todo o seu exército o abandonou e debandou. Aprisionaram então o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Emate, e este o submeteu a julgamento. E o rei da Babilônia matou os filhos de Sedecia diante de seus olhos, e também os príncipes de Judá ele matou em Ribla. Vazou então os olhos de Sedecias e ateou-o como correntes de bronze. E o rei da Babilônia o conduziu à Babilônia e o colocou no cárcere até o dia de sua morte. No 5º mês, no 10º dia do mês, era o 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabuzardã, chefe da guarda, funcionário do rei da Babilônia, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas em torno de Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, deportou uma parte dos pobres do povo. O resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia e os restos dos artesãos. Mas Nabuzardã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiros e lavradores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze que estavam no templo do Senhor, os suportes e o mar de bronze que estavam no templo do Senhor, e carregaram todo o bronze para a Babilônia. Eles tomaram também as panelas, as pás, as facas, as bacias para a aspersão, as bandejas e todos os utensílios de bronze que serviam no culto. O chefe da guarda tomou ainda as taças, os braseiros, as bacias para a aspersão, as panelas, os lutres, as bandejas e as taças, tanto de ouro como de prata. Quando as 2 colunas ao mar único, as 12 bois de bronze que estavam debaixo do mar, e aos suportes que o rei Salomão fizera para a casa do Senhor, não se podia calcular o que pesava o bronze de todos esses utensílios. Quando as colunas, uma tinha 18 côvados de altura, sua circunferência 12 côvados, sua espessura 4 dedos, e ela era oca. Um capitel de bronze estava sobre ela. A altura do capitel era de 5 côvados. Tinha ao redor uma grade e romãs, e tudo era de bronze. Como esta era a 2ª coluna, havia 96 romãs dos lados. Todas as romãs eram 100 em redor da grade. E o chefe da guarda tomou também Saraías, sacerdote, chefe, Sofonias, o 2º sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou um eunuco que era comandante dos homens da guerra, 7 homens do serviço pessoal do rei que se encontravam na cidade, o escrivão-mor do exército que alistava o povo da região, bem como 60 homens do povo da região que se encontravam no meio da cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, tomou-os e os conduziu ao rei da Babilônia em Ribla. E o rei da Babilônia os mandou matar em Ribla, na terra de Emate. Assim foi Judá deportado para longe de sua terra. Este foi o povo que Nabucodonosor deportou. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nabuzardã, chefe da guarda, deportou 745 judeus. Ao todo, 4.600 pessoas.
Mas, no 37º ano da deportação de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 25º dia do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano que começou a reinar, concedeu graça a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou-lhe com bondade e lhe concedeu um assento superior ao dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Ele trocou as suas vestes de preso e ele comeu sempre na mesa do rei durante toda a sua vida. Seu sustento lhe foi dado constantemente pelo rei da Babilônia, dia após dia, até o dia da sua morte, todos os dias de sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, então nós chegamos ao final do livro de Jeremias, ao longo desse fevereiro. Com a graça de Deus, nós concluímos a leitura do livro de Jeremias. E que esta leitura, que esta reflexão ao longo de todos esses dias, que possa ficar gravado ao nosso coração, irmãos. Às vezes a gente lê aqui o livro de Jeremias, a gente só pensa assim, nossa, Deus quer destruir o seu povo, Deus quer mandar desgraça para o seu povo, Deus quer isso, Mas na verdade, o que o Senhor queria? O Senhor queria que o seu povo escutasse a sua voz, para que eles pudessem ser salvos. Deus fez uma promessa ao povo de Israel. Deus prometeu a eles uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Só que aquele povo estava sendo conduzido para um outro caminho, que não era o caminho determinado por Deus. Então todas as ações de Deus, todas essas profecias de Jeremias, era para despertar o povo, para que eles pudessem acordar e perceber que eles estavam se desviando da palavra e da profecia do Senhor. O Senhor queria que eles se despertassem e voltassem para Ele. Então, às vezes, muitas coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente acha que Deus está nos castigando. Deus permite coisas acontecerem para quê? Para nós nos despertarmos. Quantas vezes o Senhor diz na palavra, ouvi a minha voz, escutai a minha voz, ouvi a minha voz, escutai a minha voz. Às vezes, falando com calmaria, com jeitinho, a gente não escuta. Mas quando acontece alguma coisa, a gente, opa, eu tenho que escutar a voz de Deus. Eu tenho que voltar para Deus. Então que esta reflexão do livro de Jeremias faça isso conosco. Voltemos para Deus. Escutemos a voz de Deus e tomemos posse da promessa de Deus para cada um de nós, irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.